TDDcast. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do TDDcast, o primeiro podcast aqui da Fronteira. Sou Alisson Bruno, aqui do meu lado, meu querido co-host, José Henrique Baez. Por que você tá rápido hoje, cara? Porque hoje eu tô acelerado, cara. Tô acelerado. Obrigado pela homenagem, hein? Hoje estamos aqui Rubro-negro. rubro-negro, porque você sabe, né? Eles estão muito mal das pernas, então a gente tem que fazer uma homenagem aqui para ver se realmente com o nosso podcast eles têm alguma evolução no seu jogo de futebol. Fiquei sabendo hoje também que eles levaram uma paulada lá, né? O que aconteceu lá? Não só com o Flamengo, mas com o Corinthians também. Os torcedores invadiram lá, começaram a bater nos carros, nos veículos deles. Então... Mas falando sério agora, Baez, estamos aqui com uma convidada muito especial que vem revolucionando aqui a Fronteira, a forma de trabalho aqui espetacular no seu Instagram, ajudando aquelas pessoas que querem revalidar. Isso é. Quem Scarlett. Tudo Olá, bem, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E aí, Scarlett, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, melhor agora, né? Conseguimos a revalidação, então bastante feliz aí com isso. E muito obrigada pelo elogio. Doutora Scarlett. Inclusive, parabéns aí pela... Muito obrigada, A gente. gente sabe que essa prova é desumana, né? Porque Sim. ela foi feita justamente ali para não passar. Para não passar. Então, parabéns ali Obrigada. para a guerreira. Mas aí, Scarlett, para quem não te conhece, o que você faz ali nas redes sociais? Assim, Bom, gente, um spoiler eu já dei. tenho esse Instagram desde a época da faculdade. Começou assim, mais para ser uma forma a mais de estudar, para eu poder postar sobre os meus estudos, rotina na época do que eu estava no 5º ano. Eu comecei e foi na brincadeira. No internato começou a crescer um pouco mais, porque eu mostrava mais a rotina do hospital. E aí, assim que eu formei, eu me vi muito perdida em relação à informação de como trabalhar no Brasil, como era o processo de revalidação, né? As oportunidades que a gente tinha, documentação necessária. Então, eu comecei a ir postando sobre isso, mudei o nome da página, né? Que hoje ela vai revalidar. E aí, fui começando a postar e teve um crescimento muito grande, porque realmente tinha um déficit, né? De informação nessa área. E desse jeito, cresceu muito. Aí, no ano passado, né? Conforme eu fui estudando, quando eu passei na primeira fase, eu decidi começar a trabalhar realmente com a página. E aí eu trabalho com venda de resumos, de materiais, né? De questões comentadas, apostilas. Comecei a fazer mentoria para o pessoal da primeira fase e trabalho com recursos. E hoje em dia é o meu campo de trabalho ali mesmo. E pretendo continuar, se tudo der certo, né? Se agora a rotina deixar. Que legal, de um hobby que se tornou ali... Sim, foi acontecendo mesmo as oportunidades ali na página. Não comecei a página com esse intuito, mas foi surgindo mesmo. Foi mais ou menos a história do Riad, né, que ele trouxe aqui, né? Ele criou uma página também como hobby, né? O dele foi porque ele parou de fumar, né? Ele precisava de alguma coisa ali para substituir. E no seu caso aí foi mais um hobby mostrar o dia a dia do hospital, Sim. né? Que legal. Começou assim. Antigamente era mascar um chiclete, né? Hoje é mexer no Instagram. Mas aí, Scarlett, conta pra nós, assim, com certeza você já teve algumas dificuldades ali no meio social, né? Deixa eu colocar aqui pra ela. Conta aí pra gente se você passou algum perrengue, alguma situação assim. Porque eu sei que estudante, de modo geral, passa perrengue todo santo dia. Ali né? em relação às redes sociais, a gente sempre passa, né? Principalmente quando eu comecei a trabalhar ali com a página. Muita gente era contra, assim, o meu trabalho, por eu não ter terminado todo o processo. Eu comecei a trabalhar com isso depois de passar na primeira fase. Então, tinha bastante crítica mesmo, mas eu não ligava, né? E sempre chega comentários, né? Quando a gente faz essas, tipo, campanhas em relação ao Revalida e tal, de médicos, né? Ou estudantes de medicina do Brasil que são contra o Revalida e mandam mensagens ofensivas, às vezes, pra gente. Enfim. Próprios médicos do Brasil. Sim. Já passei por várias situações já de denunciarem minha conta e tudo mais. Mas eu aprendi a não ligar. Já parei a página algumas vezes por conta disso. Assim, de ficar 1-2 meses sem entrar. Mas depois voltei e hoje em dia já não me incomoda. Eu só olho e apago e pronto. O pessoal acha que o produtor de conteúdo é muito fácil, né? O trabalho, assim, dele ir lá gravar um videozinho, mas se soubesse o desgaste psicológico, né? Principalmente com os haters, né? As pessoas tentando te derrubar. Tem bastante. Às vezes, até entre os nossos colegas, né? Comentários ruins, assim, que sempre vai ter, acontece. né?
Enfim, mas hoje em dia não faz diferença. Mas já passei mesmo. Já fez. E eu não passei. A primeira prova prática que eu fiz, eu não passei, né? Eu fiz porque é 2 fases a nossa prova. Tem a prova teórica, que a primeira vez que eu fiz, eu passei. E aí eu fiz uma prova prática em julho do ano passado e não passei. Isso daí também foi um baque bem grande. Aí eu pensei, né, em parar, inclusive com a página, porque a página era em relação a isso. Parei por 1 mês, porque eu fiquei muito chateada. Mas depois voltei mostrando, e aí ganhei mais seguidores. Foi engraçado até. Porque aí teve uma repercussão boa, porque eu voltei e falei, eu vou voltar a estudar, vou fazer a prova de novo, vou ver onde eu errei. E eu ia passando isso pro pessoal e foi bem legal. Bastante gente começou a seguir e a interagir com isso. E aí eu passei em dezembro, né, na segunda vez que eu fiz a prova. Então essa parte, né, que eu tive que falar, inclusive, lá no perfil que eu não tinha passado, porque eu sumi, assim, né, não queria postar nada. Mas tinha muita pergunta, todo mundo perguntando por que eu não tinha postado, que eu não tinha passado e tal. E isso foi bem chato, até minha família viu que eu fiquei bem chateada. Mas agora deu certo. Esse é um ponto específico de você criar sua autoridade também. As pessoas acham que você precisa estar pronto para poder passar alguma informação, para poder estar ali junto com ela. Quando você cria a sua autoridade baseada na sinceridade também, né, de você falar, gente, eu tô no mesmo caminho que vocês, a gente vai crescer junto. Foi o que você fez com a sua página. Foi. Você não necessariamente precisa estar pronta e preparada para aquilo, mas sim mostrar para as pessoas, né, que existe um caminho que você tá junto com ela. Isso também é uma criação de autoridade. E cria também aquele negócio de pertencimento, Pertencimento ao mesmo grupo. Né? Exato. Uma coisa que eu ia te perguntar, e na verdade é uma constatação. Veio o Rashid aqui também falar sobre a dificuldade. Os noivinhos do sinal também falaram, né? Que as pessoas criticam muito, os brasileiros criticam quem faz medicina no Paraguai. Né? Eles utilizam até termos pejorativos, falando que aqui é mais fácil. Só que aí eu constato e também deixo você falar sobre esse tema. Qual que é a diferença do corpo humano paraguaio para o brasileiro? Qual que é a diferença do corpo humano, né? Então, né, é o que a Chega gente a ser se um absurdo, pergunta, não é? Chega a ser um absurdo. Porque a gente estuda pelos mesmos livros, textos. Exatamente. Que em todos os países é padronizado isso, né? Inclusive, as nossas provas, tudo que a gente faz é padronizado. A gente usa toda a mesma bibliografia, não tem uma diferença. Claro, né, que tem diferença no idioma, né? Tem talvez diferença com a grade curricular do Brasil também não tem, pelo menos as que eu olhei, não tinha uma diferença muito grande. Mas é que eles querem julgar, porque você não tem que fazer vestibular. As únicas diferenças assim, que existem, que a gente consegue observar, a questão do idioma e a questão do preço. Só. Sim, questão agora, do conteúdo, preço. A parte ali, não tem como. Por isso que eu até pergunto, né? Qual que é a diferença? Não é um corpo humano e eles têm que passar o mesmo conteúdo, a mesma coisa, porque você precisa ser formado naquilo. Então, por isso que eu acho que quando você, talvez brasileiro que esteja nos ouvindo, e acha que tem alguma forma pejorativa de falar isso, cara, não faz nenhum sentido, né, cara? Não faz nenhum sentido. Talvez elitizar a profissão. Elitizar. Montar aquela isso panelinha. Que eles tentam fazer, né, o pessoal do Brasil. Por isso que eu falo, inclusive, vão lá e ficam falando as coisas na minha página. E eles têm, eu acho que eles têm um certo medo que a gente consiga entrar, né, no Brasil e que diminua a oportunidade, não sei, para eles. Não acho que isso vai acontecer, porque o Brasil precisa muito, então, num futuro próximo, não imagino isso acontecendo. Mas a gente tá vendo muita gente passando, né? E isso dá medo neles. Eles têm medo que uma prova seja colocada para eles também, como a nossa, eu acho. Eu tenho certeza que muito formado aí no Brasil não vai dar conta. Não vai dar conta. Aí vai ter que seguir a Scarlett ali pra pegar as dicas. Mas isso acontece muito com a gente também na nossa profissão. Principalmente com as redes sociais. Não sei se você sabe, mas nós temos uma limitação muito grande para fazer marketing, para fazer publicidade da advocacia. Sim. Então, o nosso estatuto ele é muito proibitivo em algumas certas situações. Só que com o advento, das redes sociais, a gente consegue conversar com as pessoas, a gente consegue fazer um marketing diferente, um marketing de conteúdo, que é igual ao seu também, informativo. E isso ficou muito aparente para as pessoas que eram os ditos medalhões jurídicos. Então, esse medo também vem por parte das pessoas mais antigas, né, que acabaram não pegando essa era do digital agora tão forte,
Então, eles ficam com medo. Poxa, os advogados mais novos estão vindo com tudo. O que está acontecendo? O que eu levava 5, 10 anos para conseguir, eles estão conquistando em tão pouco tempo. Né? Então, acontece na nossa área também. Né? E isso é complicado. Hoje em dia é um lugar que a gente tem que investir nas redes sociais. Não tem jeito. Cada vez mais, né? O nosso cartão de visita ali para o pessoal. E nessa questão de reserva de mercado que você estava falando, eu acho que fica nítido no ramo de vocês, daqueles médicos mais antigos que não se atualizaram, que não se adaptaram à questão das redes sociais. Porque hoje, você pode ver, qualquer coisa que você precisa de recomendação, você vai no Facebook, ou você pergunta, abre uma caixinha ali no Instagram. Então, hoje, para que você vai colocar no Google? Você não vai ali no médico, não sei nem se pode, né, colocar naqueles anúncios de folhetim, acho que não, né? O código de ética também não permite, né? O anúncio eu acho que pode no Google. Pode, né? Não, mas aqueles folhetinhos que... o folhetim eu não sei. Acho que é igual o nosso também. Não pode. Eu creio que não também. Mas essa questão de reserva de mercado, eu acho que um dos pontos também que eles estão com medo, essa nova geração tá indo para cima, batendo de frente e utilizando as redes sociais ali como ferramenta para isso. Sim, a gente entra no Brasil, depois de passar por esse processo, com um bom conhecimento em relação a provas. Então, para a prova de residência, a gente já tem um preparo bem grande. E isso é uma coisa que a gente vai acabar competindo com o pessoal que, né, formou no Brasil as vagas de residência. E a gente sai bem preparado, porque a gente passa pela prova teórica, inclusive a gente estuda por outras provas de residência também, para treinar, e a prática, né? Então a gente sai com uma preparação a mais, querendo ou não, para o mercado e para as provas. E isso deve incomodar um pouco, eu imagino. Com certeza. Mas não é em todos os lugares. Por exemplo, eu fui fazer um curso agora em Campo Grande, uma atualização de suporte cardiológico, e eu fui muito bem recebida pelos médicos brasileiros lá, pelo menos ali em Campo Grande, fiz com estudantes de medicina, fui muito bem recebida. Então, assim, não acho que seja em todos os lugares. Ali, pelo menos, eu me senti muito bem, não tinha essa questão de preconceito. Eu fui até meio com medo, né? Eu falei, eles vão querer ficar me testando lá, porque vai estar lá que eu, né, sou revalidada e tal, mas não, em momento nenhum isso aconteceu. Depende muito do local, enfim, da mentalidade de cada um, né? Ali eu fui muito bem recebida mesmo. E faz quanto tempo que você está formada? Faz 2 anos. 2 anos formada. E você passou agora, qual que foi? Na prova de dezembro. De dezembro. Legal. Então são praticamente 2 anos ali são 2 estudando. Anos. Explica um pouco para a galera que não sabe, como que é o procedimento desde o começo ali do Revalida, a primeira prova, a segunda prova, quais são os conteúdos, assim, para a galera entender. A gente faz uma prova, né, que é de 100 questões na primeira fase, uma prova teórica, e aí essa prova teórica a gente tem que alcançar uma nota de corte, essa nota de corte vem subindo, né, não tem classificação, mas a gente tem, quem alcançar a nota passa. Acho que esse ano tava aí soma com a prova discursiva. Tem uma prova discursiva que a gente faz no período da tarde, né, um dia inteiro de prova. E aí tem 5 questões dissertativas para a gente responder ali. E aí também tem uma nota de corte somatória que tudo dá 150. De 150 a gente tem que fazer, acho que 99 agora, esse ano. Passou para 99. Com toda a somatória. E aí, aprovado nessa fase, você vai ser convocado depois para fazer a prova prática, né? Aí, a prova prática é uma simulação de 2 dias que a gente faz num ambulatório de hospital, né? Ali, eu fiz em Campo Grande as 2 vezes. E aí, essas simulações são simulações de 10 minutos, onde a gente entra, não sabe o cenário que vai achar, né? São vários cenários aleatórios que podem aparecer ali para ser avaliado. E a gente entra ali com 10 minutos e faz um atendimento. Tem um ator simulando tudo ali. E nós temos que acertar diagnóstico, pedir exames, tudo ali naquele tempo. Interpretar, de repente, algum exame que eles nos entreguem. Realizar um atendimento, uma consulta, simular um procedimento. E aí, dessas 10 estações, são 5 num dia, 5 no outro. E aí são das grandes áreas, né, que a gente tem na medicina, assim que a gente forma. É sempre as áreas que a gente atende sem especialidade, que é ginecologia e obstetrícia, pediatria, saúde de família, clínica médica e cirurgia. E aí nesses 5, 2 de cada, no caso, na prova prática. E aí fica um avaliador na sala, né, com um checklist, que a gente fala tanto de checklist, ele tem um checklist ali que temos que acertar uma quantidade ali significativa
para obter a nota de corte também, né? A nota de corte da nossa prova desse ano foi 66 de 100. Agora de dezembro, né? E aí, ou seja, você tem que tirar mais do que 6 em cada estação, senão não tem como somar a nota, né? E aí o resultado depois tem os recursos que a gente pode fazer, né? Se faltar algum ponto, eu imagino que vocês também, nas provas de vocês tenham, para recorrer, né? Se de repente falta pouca pontuação, que eu também trabalho aí nessa parte, eu faço análise de vídeo, análise de prova, e aí sai o resultado final. E inclusive no meu aconteceu isso agora, na prova de dezembro. A primeira nota que saiu faltava 2 pontos, e aí eu entrei com os recursos e consegui 9 pontos com os recursos, mas eu estava bem chateada já, achei que eu não tinha passado novamente. Aí veio agora, há pouco tempo, o resultado e, enfim, é nesse ritmo que segue o nosso processo, né, de revalidação. Tem outros, mas eu nunca tentei já o da UFMT, mas é uma faculdade que é tudo muito caro, é muito difícil o acesso, eu acabei desistindo depois do processo. Tem um processo lá de complementação, mas não me interessou e eu consegui aprovar nesse, né. Esse é o Revalida Nacional, do INEP, o mais que as pessoas mais fazem, né. Dessa forma que funciona. Entendi. É muito importante, né, você explicar isso também para as pessoas, porque aprova muito bem, né? Aprova muito bem a qualidade do profissional, né? Porque é uma prova muito tensa. Sim, né? muito As nervosismo. fases. Temos que treinar o nosso tempo. E nas estações, eles cobram. Se você tem empatia com o paciente que você está atendendo na simulação, se você olha nos olhos dele, se você fala, né, de um jeito que ele possa entender, não só com dialeto médico, tudo isso é avaliado também. Cara, é um critério muito subjetivo isso Muito. também, né? Sim, muito. É muito subjetivo, difícil. Porque, Depende do que o examinador entender ali. porque às vezes, o que é ser carismático pra você? O que é ter carisma? Totalmente subjetivo, cara. Não consigo nem te explicar, porque é uma Pois coisa é. minha, né? É uma percepção, É uma que percepção cada um interna, tem, né? Agora, olhar no olho dá, né? Mas agora você falar que a pessoa, por exemplo, tem uma personalidade um pouco mais retraída, mas ela tem carisma. Aham. Pra mim, ela pode ter carisma pra você, não. Então, cara, que Complicado. sacanagem. Eles colocam isso lá como pontuação. Enfim, avalia até essa parte, né? Eles avaliam tudo mesmo. E é pouco tempo, dá muito nervosismo. Da primeira vez, eu me perdi muito no tempo, não tinha treinado bem o meu tempo, então a maioria das estações acabava e eu não conseguia ter finalizado, né? Porque é só 10 minutos, toca um alarme, você tem que ir correndo para outra sala. É um ambiente muito tenso. Nós ficamos isolados também num auditório até chegar a nossa vez. É horrível ficar isolado daquele Cara, auditório. eu vi uma notícia em algum lugar que a galera que ia fazer o exame, tipo, chegou lá, sei lá, 6 horas da tarde e foi realizar a prova, tipo, 3, 4 da manhã, assim, completamente sim, esgotado. acho que foi em Porto Alegre que isso aconteceu, mas teve outras cidades também. Desorganização mesmo. Cara, e aí muito eles desumano, não né? liberavam, não deixavam ir embora para a prova prosseguir. Parece que tinha passado o horário dos atores que tinham sido contratados e aí eles foram renegociar, enfim. Sempre acontecem umas questões dessas. Inclusive em Porto Alegre, na prova de dezembro, o primeiro dia de prova não ocorreu. Eles ficaram isolados o dia inteiro lá e a prova não aconteceu. Eles tiveram que fazer a reaplicação. Foi esse mês a reaplicação. Meu Deus, cara, é muito desumano isso, né? Muito. A gente já É feito reclama pra não dele. passar mesmo, igual vocês falaram. Da outra vez perderam vídeo meu também. Nossa. Porque é tudo filmado, aí eu não tinha como pedir recurso. Nossa, é uma bagunça. Dessa vez foi um pouquinho mais organizado, mas mesmo assim é muita gente, né? Uma prova muito grande, é muito... E cara, né, pra gente passar por isso. Quanto custa a prova? A primeira fase, eu acho que agora tá 400 e alguma coisa, mas a segunda fase agora eu paguei 4.100. Meu Senhor. É o muito, valor da cara. bolsa residência inteira, né? A gente Primeira reclamava do 10%. OB, tava trezentão. Aí nós podemos fazer 3 vezes essa prova, né? Se não passar, aí tem que voltar desde o começo do processo, fazer a prova teórica de novo. Entendi. E pagar tudo de novo. Meu Deus. Mas vem cá, Scarlett, você é daqui mesmo? Da região? Sou daqui mesmo, nascida e criada aqui. Eu lembro desse cara, estudei com esse cara. Eu lembro da Scarlett, fiquei na escola também. A gente não se falava, mas eu lembro dela. E o que eu ia te perguntar nesse sentido
Assim, culturalmente você não sofreu porque você já conhecia aqui, né, a região. Sim. Mas qual que foi a maior dificuldade, assim, para você na faculdade ali, nesse período todo? Né? Fora a prova em si, né? Mas no setor da faculdade mesmo. Né? Em relação à faculdade, eu não passei, assim, grandes dificuldades. Eu estava com a minha família, né? Morando ali com os meus pais. Então, assim, perto do que eu via que os meus colegas de fora passavam, eu estava bem tranquila. Mas eu tinha minha filha pequena, né? Então, tinha que dar espaço para ela, para estudar, ter tempo para tudo. Isso no começo, eu entrei, ela estava com 1 ano. Isso foi bem puxado, assim, no primeiro ano, sabe? Depois ela foi indo para a escola, minha mãe sempre me ajudando, minha avó também. Foi ficando mais tranquilo. E depois no internato, eu tive que mudar de cidade. Eu tive que ir para uma cidade do Paraguai, que se chama Santa Rosa. E aí tive que ficar longe dela 1 ano. E aí foi ruim. Tadinha de você. E a cidade é assim. É bem pequenininha. É bem pequena. É uma cidade que é em volta de uma BR, assim, de uma rodovia, né? Então só tem um hospital. E foi complicadinho esse tempo também. Por quanto tempo lá? 1 ano. Nossa. Né? Mas isso, assim, que foi tipo o a Vila do mais Chaves. complicado. Foi o mais complicadinho, isso. Do resto, eu levava sempre numa boa, assim, a faculdade. Tem muita questão de saúde mental, mas pra mim, eu não passei por muita coisa por estar com a minha família mesmo, não estava sozinha e tal. Que eu vi que muitos colegas, né, pegavam isso muito, porque é um curso estressante, é um curso muito massivo, é muita cobrança, então eu não passei tanto, mas eu vi muita gente passar nessa parte. E como que é o curso ali, né? Porque a maioria dos profissionais são paraguaios, né? Sim. Como que é o tratamento ali desses profissionais com os brasileiros? Tem alguma diferença? Como que você sentiu ali? Então, eu, mais uma vez, não passei por muita coisa por ser daqui, né? Então, eu sempre falei bem espanhol e tudo mais. Mas tem um tratamento... Depende do profissional, né? Eu tive ótimos docentes, não tenho muito do que reclamar. Claro que tem um ou outro que... Enfim, né, usa termos ruins, pejorativos com a gente, mais ainda com o pessoal de fora. Mas eu não passei muita coisa. Foi mais, assim, os colegas de fora passam, sabe? Principalmente em prova. A gente faz muita prova oral na faculdade, né? Ali. E essas avaliações, às vezes, a gente escuta muita coisa ruim. Eu já escutei também, mas eu nunca levei pro pessoal, né? Eu falava, né, fazer de novo e pronto. Sempre levei vira numa aquela boa. situação mas subjetiva de novo, que, né? Que é por ser oral. Sim. Igual no internato também, a mesma coisa, né? A cobrança ali, com quem não falava bem o espanhol, era complicada. Não falar em espanhol, mas e a galera que só fala guarani? Como que era? Pois é. Ali onde a gente fez, era perto de aldeias indígenas, né? Então, chegava muita gente falando só guarani. Eu aprendi, assim, o básico de sintomas mesmo, para eu saber o que a pessoa tinha, porque eu também não sei falar guarani, eu só entendo o básico. Mas, quando não sabia mesmo, a gente chamava a enfermeira e um residente que estava ali para ajudar no atendimento, né? Mas tinha que se esforçar, pelo menos tentar. Agora, o espanhol, assim, 6 anos já aqui também, né? Tem que Não, o espanhol tem que dá pra tentar. desenrolar, né? Tem que pelo menos tentar, né? Aí o pessoal tentava ali falar, porque lá não tinha jeito, né? Aqui a gente ainda enrola. Lá tem que falar, tem que entender o espanhol. Pelo menos entender. Se você não falar, tem que entender o que o paciente está falando. E o Guarani, a gente se virava assim, chamava, né? Quem sabia. E a nossa turma, a maioria era brasileiros, né? Acho que como a maioria dos estudantes aqui, a maioria são brasileiros, tinha pouquíssimos paraguaios, assim, no grupo, né? Então, quando tinha um, a gente sempre salvava, porque sabia. Eles sempre ajudavam ali a gente. Que louco, né? Tipo, um curso no Paraguai, tipo assim, sei lá, uns 90%? 90%. Por aí. Olha que a né? minha sala ainda... ali a Uninter tem bastante... Eu me formei na Uninter, né? Tem bastante gente daqui mesmo. Assim como a Uninorte e a Pacífico, é uma faculdade que o pessoal que é daqui procura quando vai fazer a faculdade. Então... Ali tinha, assim, até um pouco mais. Agora, por exemplo, outras faculdades mais novas, como CP, Suda, tipo, raríssimo você encontrar pessoas eu tava pensando aqui, né? Independentemente de críticas que possam ocorrer, né, sobre as faculdades ou algumas faculdades, a gente que gosta de empreendedorismo, a gente não pode também falar que foi uma jogada absurda, cara, o que eles fizeram, né, com a faculdade de Direito.
com as faculdades de medicina aqui, né? Foi um jogo, assim, empresarial muito, muito, muito top. Porque trouxe muita economia pra cá. E mudou toda a cidade, Mudou né? Ponta Porã é completamente, outra né? coisa. Até quando eu comecei a estudar em 2014. E não era tudo isso. Parece que foi quando eu tava no segundo, terceiro ano que foi assim, do nada começou a lotar todas as faculdades e faculdade nova e mudou muito a cidade. Foi muito bom para a cidade, Sim, acho que para as foi duas, muito né? bom. A gente viu na Viralizou. pandemia o que aconteceu quando os sim. estudantes foram embora. Somos uma cidade universitária, né? Hoje em dia. Cara, foi fenomenal. Sim. Foi fenomenal. E a economia hoje gira em torno disso Movida. tudo. Sim. Se não tem isso aí, foi o que você falou, na pandemia. A gente viu o que acontece sem os estudantes aqui, Tudo né? bem, tivemos que fechar também do nosso lado, mas, cara, é surreal o que aconteceu aqui. Então, eu acho que teria que ter um pouquinho mais de valor também para as pessoas, sabe? Porque a gente tem é um misto de culturas, né? Vem pessoas do Nordeste, Nossa, do vem. Norte. Cara, é muito doido. Na minha sala tinha de todos os lugares ali do Brasil. Nossa, era uma mistura mesmo. Isso que é bacana. É legal, a né? gente Muito aprende legal, muito, assim. O Alisson fala, né, que tem vários amigos. O dia que ele quiser ir pra lá, né? Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil tem amigo. Tem amigo. Eu também tenho. Por causa da faculdade. Isso é muito legal. E sobre o teu Instagram ali, qual que foi o ponto-chave que você acha que fez o destaque para que as pessoas pudessem te seguir e você conseguir realmente monetizar a partir dele? Eu acho que foi quando eu virei para a parte do Revalida, né? E pelas informações. Eu comecei a trazer muita informação que o pessoal realmente não tinha. E no começo eu comecei a fazer para ajudar, não estava ganhando nada com aquilo. Realmente dar uma instrução. E como muita gente estava ali também naquele processo, né? De, acabei de formar, o que eu vou fazer, que documento que eu preciso. Porque eu me via assim. Então, cresceu muito. E depois eu mostrar a rotina do que eu fazia para estudar. As pessoas procuravam bastante isso. Hoje em dia, a oferta para cursos, né, preparatórios para o Revalida e tudo mais, está bem grande. Mas quando, né, em 2020 ali, era meio... A gente ficava meio perdido ainda em cursos, né? Nossa, é muito recente, né? E é recente, mas do ano passado para cá, explodiu de cursos. Porque as empresas, né, que têm cursos para residência, começaram a investir no ensino médico para o Revalida. E não era assim, antes era poucos cursos. Quando eu fui me inscrevi no Med Grupo, né? E eram, assim, uns 3, 4 que a gente tinha para escolher. Aí, do nada, começou a brotar curso de todos os jeitos. E muita orientação. Só que quando eu comecei, não tinha tanto para esse lado. Até porque a prova, de 2017 a 2020, ela não ocorreu. Ficou 3 anos sem ter essa prova. Caramba. Porque... Acumulou uma galera, então. Não, porque não sei. Por questões políticas, creio eu. Simplesmente não tinha prova. Aí foi aprovada uma lei, né, para ter 2 vezes no ano, igual tá tendo agora. Eu peguei a primeira prova depois de 2017. Então, era muita gente e pouquíssima informação, porque ninguém sabia. Quem tinha passado em 2017, há 3 anos atrás. Então, imagina a cabeça dos estudantes não sabendo se vai Sim. ter prova ou não, se vai ter revalida ou não. Tipo, Porque a maioria, eu acho que é nesse sentido, né? Faz a faculdade aqui realmente já pensando no já revalida, pela né? maioria. A maioria né? faz pensando nisso. Então a galera ali ficou meio que estagnada por um tempinho, né? Sim, e faltava mesmo informação, porque quem tinha passado já estava trabalhando, inserido, não investia nessa parte. Então foi isso, acho que essa parte de informação, principalmente, passar informação de como funcionava, das opções que a gente tinha. Scarlett, eu tenho uma dúvida. A maioria das pessoas que são daqui da fronteira mesmo, eu já fiz essa pergunta, assim, 100% delas falaram assim, eu não quero ser médico no Paraguai. Agora, não sei o motivo. Por quê? Porque a pessoa, ela tá aqui em Ponta Porã, né? Ela fez a faculdade lá, às vezes já tá até revalidado pro Brasil ou não. E ela tem o direito de exercer no Paraguai, não tem? Tem direito. Por Eu tenho tem também. Um campo muito nichado, tem uma panelinha. Eu acho que é mais essa parte. Em relação a preço, né? Depende muito de valor ali, de salário e tudo mais. Tem, sim, uma grande diferença. Então, acho que isso é o principal. E ali no Paraguai é muito a questão de você ter uma boa indicação. E tem a questão que nós somos brasileiros formados. Eu sempre falo que
a gente fica num paradoxo depois que a gente forma. Porque no Brasil, a gente é formado no Paraguai, né? Então, a gente não pode trabalhar, a gente tem que fazer o revalida. E no Paraguai, a gente é brasileiro. Então, eles vão sempre passar na frente os paraguaios. Por mais que a gente, né, tenha currículo, tudo ali, eles sempre vão colocar na frente os paraguaios mesmo, né? Vai ser preferência para eles. Então, isso é uma coisa que atrapalha bastante. Mas eu tenho colegas que optaram por trabalhar no Paraguai, optaram por trabalhar com docência, por exemplo, no Paraguai também, mas tem que fazer 1 ano, né, de curso ali para ser docente. E, enfim, eu não acho que seja um país ruim para trabalhar, que eu nunca disse que eu não queria trabalhar lá, é que eu quis me dedicar a estudar mesmo pro Revalida e acabei achando ali um trabalho ali no meio, né, com o Instagram. Então, por isso que eu não foquei nisso, mas eu não acho que seja ruim as condições. Claro, né, tem as condições mais complicadinhas, dependendo do local que você tá. E a questão de indicação, enfim, eles passarem, né, na frente dos paraguaios, acho que são o mais difícil ali também. E geralmente o pessoal vem de fora, não quer ficar aqui na cidade, muito né? Muito longe, né? Então, quer voltar para perto da família, enfim. Eu acho que é isso. Fica naquele limbo, né? Entre brasileiro, Paraguai, você fica naquele meio ali. Não sei pra onde que eu vou. O que eu faço? Eu estudo pro Revalida ou eu vou trabalhar no Paraguai? Bom, se eu for trabalhar no Paraguai, eu vou ter que ter uma indicação boa, ou eu vou ter que ir para uma cidade mais afastada, né? Para conseguir que tenha vaga. E tem que saber falar bem o espanhol, tem que falar o guarani, não tem jeito, porque aí é você, né? Depois que você é formado, não vai ninguém te ajudar a fazer o atendimento, igual quando a gente é interno, né? Então, eu creio que é essas as maiores, assim, diferenças, né? E dificuldades do pessoal que vem de ficar aqui. Não quer, né? Ficar aqui na cidade, enfim. Certo. E questão de futuro, assim, o que você espera da sua página? Você quer continuar com ela depois que você tiver... Quero continuar, sim. Não sei ainda se eu vou continuar com mentoria, aula, isso, porque toma muito tempo. Bastante. Então, né, futuramente aí, quando eu estiver trabalhando, eu não sei se eu vou ter tempo para isso, mas vou continuar com a página, com certeza. Eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto de fazer e talvez eu consiga investir mais, né, depois que eu estiver trabalhando também. Não quero deixar, não. Você tem uma área já de especialidade? Eu pretendo fazer pediatria. Fazer a prova agora, final do ano, tentar em alguns lugares aí. É a minha meta para esse ano. Imagina, converter, porque você tem bastante gente no seu Instagram, né? Então é uma conversão ali das pessoas que estão seguindo a tua evolução como profissional. Sim. E você vai aproveitar muita gente, né? Até mesmo para o teu futuro trabalho. Sim, com certeza. Eu não sei ainda, né? Aonde como eu vou encaixar tudo, né? Ali na página. Mas eu vou continuar dando instruções por enquanto, né? Para quem está no processo. E mostrando, né? Agora mesmo eu já estou mostrando como está sendo, né? A documentação. Também é uma coisa que faltava bastante. Então, muita gente vem até a mim para procurar informação. Qual documento que precisa agora? Qual universidade? Nossa, enfim. Isso tem muito, né? Várias pessoas. Porque é outro processo agora, né? A gente passou, então tem todo um processo novamente para validar os documentos, né? A gente está nessa agora. É o procedimento desde o começo, né? Desde o começo, quando você vem para Ponta Porã, aqui para a região de fronteira, e tem documentação para poder estudar lá. Sim. Aí depois também toda a documentação para poder fazer o Revalida. Depois mais documentação. Então é só burocracia. Tudo documento. É só burocracia o tempo inteiro. Tem outras páginas aqui da região semelhantes à sua, alguma coisa assim? Tem, eu creio que... Eu não sei se são daqui, né? Tem várias páginas hoje em dia que abordam isso, mas eu não sei se são daqui. E tem alguns estudantes, né, que estão aqui, que fazem mais a rotina da faculdade, né? Não pegam essa parte do Revalida. Tem a Jéssica Borba, que eu acho que tem uma página grande. Tem a Fanny, que ela é... não lembro agora o nome da página dela. Mas ela tem uma página grande também. Ela sempre trabalha com o Éder, do Chá com Coquito. A página dela é maior. Tem o Danilo, eu acho que ele entrava também nessa parte. O Danilo Dias. Mas mais na rotina da faculdade, né? Em si. Mas tem, sim. Coitado do Danilo, nosso amigo. Só tem página hackeada. Não para de hackear o cara. Hackearam de novo. 2 vezes hackearam. O Danilo veio aqui no podcast já. Não hackeiem mais a página do Danilo. Deixa o cara trabalhar, pelo amor de Deus. Ele. Oh, meu Deus. O que eu ia perguntar pra você?
Nessa tua caminhada aí, você teve que fazer o internato, né, que fala? Isso. Teve alguma história muito pesada, alguma coisa que te mexeu lá, dos atendimentos das pessoas? Eu gostei, apesar de ser uma fase, assim, complicada, né, por eu ter que ter saído daqui, saído de perto da minha família, eu gostei muito da cidade e das pessoas ali. É uma realidade diferente, né, as pessoas muito humildes, mas, enfim, nunca fui... Porque aqui na cidade, quando a gente vai no hospital, o próprio pessoal daqui já não gosta de ser atendido por internos, né? Então, não, que eu quero que o médico me atenda. Entendi. Lá a gente não passava muito por isso, eram super receptivos com a gente. E teve, assim, algumas situações de atendimento, né? Principalmente ali na pediatria que eu passei, bem complicadas. Na minha primeira semana de pediatria, a gente atendeu uma criança com cardiopatia congênita, tinha 2 anos, e ela parou, né? A gente teve que reanimar. E foi, tipo, a minha primeira semana. Isso foi muito, muito pesado, porque a criança veio a óbito, não tinha o que fazer. E algumas situações de maus tratos também com crianças ali. A gente via muita coisa pesada acontecendo nas aldeias indígenas, enfim. Muita coisa que me mexeu muito. Acho que foi a parte de pediatria e de GO também. Alguns quadros bem pesados que a gente viu, principalmente pela cultura do local, sabe? Mas eu não vou entrar em detalhes, porque é muito pesado. E vocês têm alguma orientação assim psicológica durante a faculdade ou cursos por fora? Porque você enfrenta problemas assim, né, que não sei nem como explicar, mas o levar, começo, né, pra casa. Tem pessoas ali que é do começo da vida ao final da vida da pessoa, né? E às vezes não é nem pela faixa etária, é por uma fatalidade que acabou de acontecer e o ser humano ele não consegue entender, cara, mas por que desse jeito, dessa forma? Vocês tiveram algum preparo? Tem uma conversa interna? Como que é? Bom, em relação à parte, né, de psicológica ali, todas as faculdades eu creio que contam com psicólogos, enfim. E na época que nós fizemos o internato, nós tínhamos uma coordenadora, que era a doutora Lia, e ela dava muito apoio pra gente, muito suporte nessa parte, quando acontecia esse tipo de situação. E acho que foi o maior suporte que a gente teve foi o dela, assim, não tinha um preparo diferente. Não tem uma coisa específica, assim, pra... Eu creio que agora tem bastante conversa sobre saúde mental e tudo mais, que eu vejo, né, hoje em dia nas faculdades. Na nossa época não era tão forte assim, tinha campanhas, mas não era tão voltada assim para o atendimento mesmo, né? Para quando nós fôssemos para o internato, enfim. Hoje em dia eu creio que até um pouco mais, mas não tinha nada específico para isso. Eu acho interessante esse ponto porque, assim, puxando um pouco pro conteúdo que eu estudo, né? Quando você vai falar um pouco sobre criminologia, homicídios em si, pessoas que têm não chegam a ser psicopatas, mas tem um resultado morte ali pela primeira vez, é o mais difícil, todo mundo fala. O primeiro homicídio sempre é o mais difícil. Os outros começam a ficar mais tranquilo até o ponto que fica banal, né? Você vê vários relatos disso. E na medicina, você vê também relatos de pessoas falando, nossa, parece que o médico agora ele é muito frio. Chega um momento que parece que acostuma, sabe? Você tem que aprender a não levar aquilo para sua casa, né? Porque se você levar o sentimento ali daquela família que perdeu alguém para sua casa, alguma coisa assim, como que você vai continuar atendendo as outras pessoas bem, né? Então acaba que a gente tem que na parte sentimental sendo um pouco imparcial assim mesmo, porque senão a gente sofre mais ainda. E assim, pelo que eu vi no internato, não que a gente acostuma, mas a gente aprende assim a não pegar para si aquele problema, porque nós vemos coisas absurdas acontecendo ali dentro do hospital. E às vezes mexe muito a gente. Tem coisa que não tem como. Não tem como. Principalmente, igual eu falei, na parte de pediatria a gente vê muita coisa muito pesada. Eu não ia aguentar. Eu vi os bonequinhos lá da urgência lá do Rashid lá, eu quase desmaiei. Imagina agora ver. A gente foi fazer uma visita lá, entramos na salinha cheia de boneco assim, o Alisson já começou a andar assim já, ó. Cara, eu acho que eu não serviria. E ele cambaleando com um lado do outro. E eram só bonecos. É só bonecos. Os bonecos de reanimação, certo?
Não, aí eu falei, cara, tem que ter, não digo, eu vou falar um termo aqui, talvez não seja o termo correto, mas é um sangue frio no sentido mais positivo da palavra, né? Porque você tem que ter um porque psicológico você tem muito que forte, deixar né? a sua mente clara para você atender, mesmo numa situação extrema. Então, se você acabar se emocionando demais com a situação, você não vai conseguir realizar o atendimento. E aí você vai prejudicar mais ainda a situação. É sempre isso que eu pensava, né? Igual quando me perguntam, mas pediatria, você tem coragem? Eu falo, eu tenho, porque quando eu vejo uma situação né, grave ali, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que intervir com a criança, eu penso que eu não posso perder tempo, eu tenho que fazer. Sim. Porque se eu não fizer é pior. Então, é isso, a gente tem que ser sangue frio mesmo, não tem jeito. Cara, e é uma profissão, assim, muito bonita, cara. É uma profissão que, quando você olha, assim, as questões, o alicerce da profissão, né? Cara, é fundamental, é uma coisa que a população, ela não tá não consegue entender, né? É o que a gente fala, a gente pode falar de política, pode falar de religião, enquanto a grande massa não entender ali a parte intrínseca da coisa, fica complicado, né? É a gente que tá ali que consegue realmente saber como falar, como produzir, o que fazer, o que deixar de fazer. Como agir ali, realmente. É bem diferente, né? É um processo Totalmente. todo que começa lá na faculdade já, igual você tá falando, é um alicerce, né? A gente vai aprendendo ali. E é muita pressão, muita responsabilidade. Realmente. Tá lidando com pessoas, né? Sim, né? Não dá pra errar. Não dá. É uma profissão que você não pode errar de jeito nenhum. Um erro ali é totalmente fatal mesmo. Pois é, um erro nosso ainda tem recurso, tem alguma coisa. Agora, imagina... Não consegui. Tem um boneco pra errar. É um peso, né? Ainda mais agora, né? Que eu pretendo começar a trabalhar. Eu fico pensando, às vezes, eu falo, nossa, agora não vai ter ninguém por mim. É eu e o meu registro só. Porque na faculdade a gente tem outros médicos que ajudam e tudo mais. Estamos aprendendo, né? Aí agora não. Agora é cada um por si mesmo. É o que a gente fala, né? No empreendedorismo, né? É muito fácil você jogar a responsabilidade para qualquer outra pessoa. E quando a gente está em formação, é maravilhoso, porque, beleza, se eu não sei de algo, eu vou falar com o meu colega ali, que é o profissional, né? Que ele está me orientando. E se eu não souber, eu tenho certeza que ele vai saber. Agora, quando é para jogar o nosso jogo mesmo, a nossa vida, o nosso profissionalismo, aí pesa a responsabilidade, né? Pesa, principalmente. Eu trabalho sempre trabalhei sozinha, né? Ali no Instagram, enfim, com as minhas coisas. E é muita responsabilidade. Quando eu pego esses recursos, por exemplo, né? Às vezes a pessoa está precisando de 1 ponto, de 2 pontos. E é uma aprovação de uma vida ali na mão, né? Eu fico super nervosa nos dias que eu tô fazendo. Porque a gente tem que encontrar todos os fatos ali que possa ajudar. Não tem jeito. Ela, na verdade, ela é uma advogada Exatamente. nos períodos ali. Não, eu fico imaginando o tanto de feedback positivo que ela tem ali, né? Nossa, você mudou minha vida, né? Porque... Nossa, é muito gratificante mesmo. Porque às vezes a prova realmente teve um erro de correção, foi mal corrigida. E se a pessoa não visse, né, não entrasse, ela ia ter que fazer tudo de novo. Então, eu recebo bastante feedback positivo, é bem legal. Isso é muito legal. É muito legal isso, né? Eu acho que o nosso é maior do que você receber um valor monetário. Sim. Né? Não é só pelo dinheiro, é pelo feedback, por saber que você conseguiu ajudar de alguma forma a transformação de uma pessoa. Porque, cara, você estava na pele, você sabia o que era. É o sonho de uma pessoa. Né? Eu precisei agora, então eu falei, nossa, agora eu vou precisar do meu trabalho para passar. E outra, você sofreu, né? Perderam os seus vídeos, né? Já corrigiram mal a sua prova. Sim. Então você já sabe a dor da pessoa. É difícil, né? Principalmente quando eu já sei a dor de não passar. Então eu me esforço bastante, porque eu fico pensando, nossa, imagina se a pessoa perder, igual eu perdi. Eu me coloco no lugar. E agora, só pra gente entender esse ponto, como que foi o começo? Você ofereceu esse serviço, as pessoas pediram e aí você... Os recursos? Então, os recursos também eles são em várias etapas, né? Tem o recurso geral, que é contra o gabarito. E aí eu comecei fazendo esses recursos gerais, que são iguais para todo mundo. Eu fiz para mim, na prova de 2020, e decidi liberar. Eu tenho um canal no Telegram que eu libero muito conteúdo também gratuito para o pessoal estudar. E aí eu falei, eu vou liberar os que eu fiz para mim
E liberei lá nesse ano, muita gente usou esses recursos que eu fiz. E aí depois alguns colegas, quando abriu a vaga para individual, né, começou os recursos individuais, me pediram para fazer. E aí eu fiz de 2 ou 3 colegas e não cobrei nada. Falei, não tava trabalhando nem nada. E aí eu vi que eu conseguia fazer. Aí na outra prova eu decidi começar a vender, né? Aí eu comecei primeiro com os recursos da discursiva, da prova escrita. E depois comecei a fazer os da prova prática, porque eu também teria que fazer para mim. Aí eu comecei a fazer análise de vídeo também. Mas primeiro eu comecei fazendo de graça mesmo, para liberar. Advogada mesmo. Boa advogada. Que legal, cara. Pô, bacana. Às vezes, quando a gente vai redigir, né, o recurso, eu tenho um colega que às vezes me ajuda a digitar. Aí ele fala, nossa, mas isso nem parece nada de medicina, parece coisa de advocacia. Eu falo, um pouco. Mas eu tenho certeza, se fosse um advogado para produzir um recurso ali, ele ia ter que constar um médico. Teria que constar um médico? Tem advogados que fazem, né, em conjunto com médicos. O advogado, o médico acha, né, o local ali e a interposição, e aí o advogado redige. Pô, que bacana. É uma área muito boa, né, e é o que a gente fala, o Oceano Azul. É uma área ali que você achou que as pessoas estavam necessitando, né? Sim. Agora, semana que vem, inclusive, tem recursos da prova discursiva. E tem bastante para fazer, hein? Nossa Senhora. E sai uma remuneração bacana disso aí? Sai, legal. Sim. Hoje em dia, como são muitos, né? E eu não consigo ainda pegar tudo que me oferecem, né? Às vezes, agora mesmo eu já fechei. Os recursos começam na segunda, mas eu já fechei tudo. Não tem como eu pegar mais. Existe um grupo ou alguma comunidade que se profissionalizou nisso aí? Por exemplo, que você conheça? Tem várias pessoas hoje em dia que trabalham, colegas meus, que trabalham assim com isso. Tem bastante gente que já passou, né? Então, acabou tendo a mesma experiência que eu. E aí também vendem hoje em dia, mas não é nada assim específico, né? Eu acho que são poucos os perfis que abrem assim, por exemplo, antecipado e tal, para o pessoal já fechar. Eu acho que não é muita gente, não. Pô, que bacana, cara. Tem mais alguma coisa pra pontuar? Não, eu só ia perguntar pra ela que se ela só tem um Instagram, se tem o YouTube também. Agora você acabou de falar que tinha o Telegram, né? Eu tenho só o Instagram e o Telegram. YouTube não? YouTube não. No Telegram tem conteúdo exclusivo lá? Como que funciona? O Telegram é um canal, na verdade, né? E lá eu mando as informações, quando abre edital, eu mando tudo por lá e mando bastante conteúdo. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem muitos livros, muitos manuais. Achei que ela ia falar, o Ministério da Saúde adverte. Eu tinha certeza que ela ia falar. Ministério da Saúde adverte. Enfim, e aí eu libero muito esses materiais lá quando eu tenho acesso, quando tem atualização, né, de algum protocolo no Brasil, eu mando lá, porque isso cai às vezes na nossa prova. E é isso que eu mando, conteúdo, informação mesmo, e quem tá lá, né, recebe de uma forma exclusiva, quem tá inscrito. Que bacana. E pra galera que quer te procurar ali pra você fazer um recurso, né? Depois, né? Quando abrir, porque agora, próximo. pelo que você falou, já tá esgotado ali. No próximo, mas no meu Insta tem um link ali embaixo na descrição. Qual que é o seu Insta? @ela vai revalidar. E todo mundo me pergunta se eu não vou mudar o nome. Eu não vou mudar, não. Porque falam pra eu colocar, né? Ela já revalidou, alguma coisa assim, porque eu passei, mas eu sou apegada no nome, não vai ter jeito. Que legal, vou ter que deixar, então... Quem, né, precisar do meu serviço é só me seguir lá, que no link ali da descrição vai estar o meu contato, é só entrar em contato direto comigo. Nosso editor vai colocar no GC ali o arroba dela e lá vai ter o link. E é isso aí, agradecer, né, você por ter aceitado o nosso convite, foi um papo muito legal, muito esclarecedor. Quem assistir com certeza vai tirar vários insights também da forma como você se introduziu no mundo digital, da forma como vai ser o seu trabalho, com certeza, daqui para frente. Eu e o Alisson, né, acredito que as minhas palavras, o que eu vou dizer agora, também serão as palavras dele. Espero que você seja uma excelente profissional e eu tenho certeza que vai ser pela sua dedicação, pela forma como você lidar com o seu conteúdo. E, né? Com certeza vai ser. Eu lembro que desde a época da escola eu já era bem CDF, assim, era das melhores alunas. Eu sempre estudei bastante, não vou negar, não. Então, uma boa dedicação para isso, né? E tem com certeza esse sucesso que você teve antes da sua formação, antes do seu Revalida, com certeza vai se dar pelo seu caminho profissional. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite também. Gosto bastante de compartilhar
essa fase, né, da minha vida, para que outras pessoas, tem tanto estudante aí, né, e às vezes escuta tanta coisa que desacredita, assim, porque o Revalida é muito difícil, porque não vai passar. Então eu gosto de mostrar que é possível, sim. Claro que tem um caminho, né, a ser seguido, não é um caminho muito fácil, mas vale a pena depois, o retorno, com certeza vale a pena. E o retorno vem, só tem que confiar e passar o processo. É isso aí. Então, para você aí que curtiu esse episódio, já clica no gostinho aí. Clica no gostinho, assina aí as notificações, né? Ative as notificações para que você receba todos os nossos novos conteúdos. Vá lá no Instagram, segue @tereré.cast, os nossos pessoais também, Henrique.baeze, Alisson_Bruget. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Se você quer revalidar, clica no link.